Bem-vindo ao podcast Uma Conversa Sobre. Aqui, cada episódio é um convite para refletir sobre o que realmente importa: Deus, família, saúde, fé e os valores que sustentam o nosso caminho. Respira fundo e vem conosco nesta conversa que transforma. Olá, bem-vindo a mais um podcast sobre uma conversa sobre família. E hoje nós temos connosco um convidado que vem de longe, o Gerling. Podemos falar um bocadinho sobre si? Ok, meu nome é Gerling, pastor Gerling Martins. Comecei meu ministério em 1986. Ok. Já são mais ou menos quase, esse ano completo 40 anos de ministério. Começamos no Brasil, 10 anos lá, depois eu fui chamado para Portugal, estive aqui, penso que muitos dos nossos ouvintes devem lembrar-se disso, né, na altura que nós viemos aqui. Depois fomos chamados para o Canadá, mais 10 anos lá, chamados depois para os Estados Unidos, mais 10 anos, e agora minha última assignment foi para o Canadá desde 2022, e eu penso que é lá onde eu termino a carreira, porque já são 40 anos, né? Enfim, mas essa é a minha trajetória. Casado com Sandra, a mulher da minha vida, pai da Caroline, avô de 2 netos, Lucas 14, Lia 10, e pronto, e é isso, né? Prazer estar aqui. Já está um resumo do Gerling, senhora, muito obrigada. Obrigada por ter se juntado a nós, por ter aceito o desafio também. É um grande desafio, ainda mais o tema que vai ser hoje é bem difícil de tratar. É um bocadinho puxado. Sim, é. É verdade. O tema que nós tínhamos combinado falar hoje tem o título de A Diferença de Papéis. Sim. Né? E a primeira coisa que eu lhe queria perguntar, acha que vale a pena discutir-se ou falar-se sobre a diferença de papéis que possa existir num relacionamento entre homem e mulher? Não só vale a pena, mas tem de ser tratado, porque hoje há uma luta na sociedade moderna de igualar os papéis. E essa luta de igualar os papéis, especialmente da parte das mulheres, tem trazido algumas distorções e alguns problemas para o tecido social, entendeu? Então, a Bíblia ela é muito clara desde o princípio, quando Deus criou o homem e mulher. Então, já nos gêneros há diferenças marcantes e também depois o papel que Deus designou para cada um. Portanto, é necessário falar, é necessário as pessoas entenderem qual é o papel de cada um dentro do contexto, não social somente, mas também do contexto familiar. É porque dá a sensação que quando nós falamos de papéis, nós estamos a limitar ou estamos a pôr Sim. um como menos capaz ou mais capaz ou um que não tem tanta importância quanto o outro. Será que essa definição de papéis acaba por fazer isso? Relegar um para o segundo plano? Não deveria. Faz por conta da ignorância, certo? As pessoas, elas, poucas, imagino assim, que a grande minoria, ela não conhece o plano de Deus e o papel que Deus designou para cada um e o respeito que cada um deve ter pelo outro. Então, eu acho que por conta da ignorância, por não se conhecer os papéis originais criados por Deus para cada homem e mulher, faz com que haja realmente essa distorção de que um seria maior ou superior do que o outro, mas não era para ser assim. Uhum. Porque a Bíblia diz, né, que no princípio, logo em Gênesis, vem aquela distinção de que o homem iria trabalhar e com o suor do seu rosto, não é? E a mulher fala sobre seria submissa ao seu marido. e ter Agora, olha que filhos. é interessante esse ponto. Antes do pecado, não era para ser assim. Entendeu? Quando a mulher foi criada, ela foi criada como igual para ser companheira de Adão e administrar o jardim e os filhos que viriam depois, como Deus disse, vocês vão crescer e vão se multiplicar. Com a entrada do pecado, Deus então criou algumas restrições, não só para a mulher, mas para o homem também. Então, por exemplo, o homem teria que, a partir dali, trabalhar com desprazer, com suor do seu rosto, e a mulher em dores daria à luz. E para que a humanidade, no pecado, funcionasse da maneira melhor possível, harmoniosa, teria que haver uma liderança.
E Deus colocou essa liderança sobre o homem. Mas quando a gente vai, por exemplo, para o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, quando ele trata do assunto, ele diz assim que o homem deveria amar a mulher como Cristo amou a igreja. Esse é o ponto. E a mulher deveria ser submissa ao marido como ao Senhor, como a Deus. Então, o fato de não se entender muito bem essa segunda parte da função de cada um é que criou toda essa confusão, e a mulher, ao longo dos séculos, dos milênios, tem ocupado um lugar inferior na sociedade, o que não era para ter sido assim, apesar de Deus ter colocado sobre o homem a responsabilidade da liderança. Como discutimos anteriormente, Sim. essa liderança ela não é uma regra a 100%, porque, por exemplo, o homem pode ficar doente, pode morrer, a mulher, então, tem que assumir essa liderança, como a própria Bíblia apresenta casos a respeito, né? Débora, Uda, que assumiram uma função política, assumiram uma função militar, que eram funções exclusivas de homens, mas é porque na altura não havia homem para cumprir essas funções. Então a mulher vem e ela entra porque ela é igual ao homem. As funções foram determinadas diferentemente, mas ela é igual, com o mesmo nível, com a mesma importância diante de Deus, né? Acontece que com o pecado tudo foi distorcido, como não só a questão mulher, homem, família e outros assuntos relacionados à sociedade, ao tecido social. Tudo hoje está distorcido, é por isso que a gente vê tantos problemas. Por exemplo, há pouco tempo eu ouvi vi no Instagram uma página de uma moça que se converteu há pouco tempo. Aham. E ela converteu-se, já tinha saído de Portugal, ela neste momento está a viver noutro lugar. E então ela está muito fervorosa, ela estuda bastante Bíblia, dá o testemunho dela. E ela deu um testemunho de que eu neste momento eu sou submissa ao meu marido, eu deixo o meu marido liderar, e isso causou uma confusão na internet Nem entendo, imagina. que chegou a um daqueles programas de comentários e de brincadeira de uma rádio nacional que tem bastante voz. E eu depois fui ver esse pequeno certo que ela Certo. tinha postado, né? Aham. Portanto, ela fez aquilo no sentido de dar o seu testemunho de como pode ser o relacionamento. E ela explicou mais coisas. Ela disse que ela tinha um relacionamento mais tranquilo neste momento, que ela não tinha a necessidade de controlar. Portanto, ela deu o ponto de vista de as melhorias que para ela significava isso. Mas ela bateu no ponto: eu sou submissa ao meu marido. E eu penso, não querendo pôr mais achas na fogueira, que esse aspecto não foi Aceito. bem falado também. Entendi. Porque o pastor agora disse algumas coisas importantes. O pastor falou, mas a mulher é vista na Bíblia como tendo a possibilidade de fazer as mesmas coisas que o homem. Exatamente. Não é? A mulher não tem... Quando o homem falha no seu papel, como Deus designou, então a mulher assume. Como também acontece ao contrário, Sim, né? Quando a mulher falha no seu papel, então o homem assume. Eu conheço, por exemplo, histórias e mais histórias de pais que tiveram que ser mães também, sim. porque a mulher fugiu ou porque a mulher morreu, então ele teve que assumir o papel, Exato. entendeu? Então, tanto um como o outro pode exercer os papéis um do outro, mas para a manutenção harmoniosa da família, para prever um crescimento útil dos filhos na sociedade, o modelo que Deus apresentou seria o ideal. Seria o ideal, né, desde que a gente leve em consideração. Mas, entretanto, com a vinda do pecado e com o egoísmo do ser humano, então tudo isso é distorcido e atrapalhado, entendeu? Uhum. Por exemplo, uma das coisas que nós também falamos previamente, que foi um capítulo muito importante, Provérbios 31, não é? Provérbios 30. 30. Se eu não me engano, pode até... Agora, Então, eu penso que é Provérbios 30, a mulher virtuosa, né? Sim, portanto, quem quiser ver entre 30 e o 31, É. em que realmente, porque é que não se fala mais nisso? Porque é que quando se dá a fotografia do que é um lar que Deus imaginou para a nossa felicidade, porque é que não se dá uma fotografia um bocadinho mais ampla? A mulher É? virtuosa de Provérbios 30. Pois é, menina. E lá ela assume um papel assim de comerciante, negociadora, político, inclusive, entendeu? Ela veste a sua casa e o marido a louva. Esse é o ponto. Ok. Eu acho que o movimento feminista veio para reivindicar certos direitos porque o homem abusou da sua autoridade, tá certo? E o homem que abusa da sua autoridade, ele não é um homem cristão. Porque se ele fosse um homem cristão, conhecedor da palavra de Deus, ele louvaria e enalteceria e daria valor ao papel da esposa em casa, como a Bíblia
ensina. E aí, então, as mulheres ficariam tão satisfeitas de exercer o papel de mãe, de coordenadora, de líder do seu lar, entendeu? Que elas não almejariam outra coisa. Seria o máximo que elas gostariam de ter na vida, ou de ser na vida. Houve um tempo em que as meninas diziam assim, o que você quer ser quando crescer? Ou professor ou mãe. Entendeu? No meu tempo, quando eu estava estudando no colégio, era um contexto adventista, uma comunidade adventista, o nosso sonho era ser pastor e as meninas ser esposa de pastor e professora. Quer dizer, aquela coisa maternal, aquela coisa natural que Deus colocou no coração de cada um para exercer aquele papel naturalmente, entendeu? Agora, entretanto, como o homem, então a culpa eu coloco no homem. O homem usou mal o seu poder, usou mal a sua influência, entendeu? E ele oprimiu a mulher ao longo de tantos séculos, que então resultou no movimento feminista que começou, entendeu? Com o direito de querer voltar e depois aí a coisa foi indo para um lado mais radical e hoje há um extremo ao ponto de desequilibrar vamos supor, a base da sociedade que é a família. Pois, porque, por exemplo, se Provérbios diz que a mulher é uma mulher que faz negócios. Faz negócios, né? Ganha dinheiro. Exatamente, portanto, uma mulher que faz negócios é uma mulher que tem coisas em seu nome. Portanto, isso realmente não tem nada a ver com a história, com aquilo que nós sabemos que era antigamente, nos séculos passados, até há bem pouco tempo. Não é? É bem diferente. É bem diferente. E daí realmente, eu acredito também e sinto isso também, que não é por acaso que existem os movimentos feministas, não é por acaso. Agora, eu acho que também acaba por vir de um ponto de vista de revolta, e não do ponto de vista de reconstrução, de reequilíbrio. A reação do movimento feminista é de revolta e não é de reconstrução, como você falou, entendeu? É uma reação ao abuso sofrido por séculos e milênios. Então nós continuamos a precisar que os meninos entendam o que é ser menino e o valor da menina, e que as meninas entendam o que é ser menino e o valor dos meninos também, né? Cara, isso teria que ser assim uma questão fundamental de educação. Deveria começar no lar. A escola deveria ensinar isso. A igreja, de certa forma, cumpre esse papel, mas a igreja é uma parte, infelizmente, muito pequena no contexto geral da vida de uma pessoa, entendeu? Então, realmente, é falta de educação, falta de informação, o que faz essas distorções hoje trazerem tantos problemas para a sociedade. E nesses problemas que traz para a sociedade, eu acho que nós podíamos tocar um bocadinho nisso como nosso último ponto. Sim. A questão que acontece, por exemplo, de nós termos, às vezes, com todo o contexto histórico em que nós vivemos, e o passado social, feminismo e tudo mais, nós acabamos por ter alguma aversão, como mulheres, de nos dedicarmos ou de nos vermos com valor, dedicarmos mais à maternidade, à casa, ao lar, do que a construir uma carreira. Muitas vezes, construir uma carreira é uma salvaguarda, porque eu nunca sei o que é que vai acontecer no meu casamento. Pois é. Então eu preciso de estar precavida. Sim. Ou seja, nós já vamos com o pé um pouquinho atrás, não é? E tudo isso é resultado da deterioração dos valores. À medida que nós vamos nos aproximando do fim, a Bíblia nos ensina que as coisas vão ficar de mal a pior. Porventura, quando o Senhor vier, encontrará a fé na terra, o amor de quase todos esfriaria. Então, a mulher com uma parte mais frágil, porque é mesmo, existem exceções, ok? Mas a mulher, constitucionalmente, ela é mais frágil. Então, o homem, ele abusa dessa fragilidade para poder exercer autoridade e poder sobre a mulher. Isso não é cristão, isso é errado. E aí, então, falta justamente essa orientação. Desde criança, no lar, na escola, deveria haver esse enaltecimento do papel da mulher e o respeito do papel do homem, o respeito de ambas as coisas. Sim, por exemplo, eu faço muitos casamentos, né? E normalmente eu tenho um sermão que eu prego nos casamentos de que existem 3 R's, porque calha de ser a mesma coisa em inglês, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Um seria religião, religion, outro seria romance, quer dizer, romance. E a terceira que eu às vezes paro para poder instruir mais é respect, respeito, entendeu? O marido tem obrigação de respeitar. Eu até iria mais longe. Quando eu faço os casamentos, eu costumo dizer o seguinte, que a maior responsabilidade de um casamento é do marido. Já ouvi outros pastores dizerem isso. Tá? É do marido. Eu aprendi uma frase nos Estados Unidos que eu já praticava antes, porque assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Com a minha mulher, né? Mas lá eles costumam dizer assim, happy wife, happy life. Cara, isso é uma verdade, entendeu? Isso é uma verdade.
Então, a responsabilidade maior dentro do casamento de uma família, ou mesmo da sociedade, para mim, é o do homem. Porque, pelo fato de ele fisicamente ter poder ou mais força, ele pode, com certeza, subjugar a mulher ou o mais fraco, que é o que tem acontecido, quer dizer, não só em relação a nível de família ou mulher ou casamento, mas os homens, eles costumam subjugar mesmo outros homens que sejam mais fracos. Essa é a natureza pecaminosa, essa é a natureza satânica, egoísta que nós herdamos dos nossos pais quando eles pecaram. E o que Deus quer fazer é corrigir isso. Agora, o que eu percebo é que pouco se fala, pouco se ensina, e a igreja, né, que tem lá o seu papel, procura ainda amenizar um bocado, mas não é suficiente para poder evitar os problemas sociais que a gente tem hoje. Porque no meio disso tudo, se nós como casal, um casal se perde esse ponto de felicidade, os filhos vão perder o seu ninho, a sua estrutura, a sua força, e isso vai propagar-se depois para o local de trabalho, os próximos relacionamentos, a saúde. Eu até costumo dizer o seguinte, eu até mencionei isso para você anteriormente, o que temos hoje é um fenômeno que acontece na vida de milhões de pessoas. São filhos órfãos de pais e mães vivos por conta dessa vontade de se libertar dessa opressão que o homem colocou sobre a mulher. Portanto, olha, você que me ouve, se você é marido, se você é namorado, ou se você não é nada e um dia que vai crescer, respeita a mulher, cara. Mulher é tudo. É que nem aquela música que eu falei para você, Sim. americana, traduzindo assim muito livremente, assim, que o homem, ele construiu as estradas para poder os carros andarem, ele construiu os navios para poder cruzar os oceanos, construiu as linhas de ferro para poder carregar grandes cargas pesadas, mas o homem não é nada sem uma mulher e sem uma menina. Então eu acho que se calhar o que nós podíamos, assim, uma forma de terminar, é importante nós sabermos o papel cada um que nós temos, mas acho que se resume tudo a uma coisa: caráter. Não é tanto por ser homem ou ser mulher quem é que manda, quem é que não manda, mas se calhar resume-se é o caráter que define. Não é o género que define, mas é o caráter que nós levamos connosco. E é um caráter moldado dentro de valores bíblicos e cristãos. Aí tudo ficaria harmonioso, tudo ficaria bem. Eu espero que um dia isso seja corrigido, vai ser corrigido, se Deus quiser, logo, logo. Entretanto, se você que me ouve e nós que estamos conversando aqui, os papéis, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser analisados e cada um fazer a sua parte. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada também a ti que estás aí desse lado. Se quiseres, deixa os teus comentários na secção dos comentários e vemo-nos no próximo episódio. Até lá.